O Luiz Gustavo, impeachment do Macis, caem Rui Roger, vem o Braz. Imaginar o Braz no São Paulo, não sei se faz muito sentido, né? Nunca ouvi falar desse nome de forma mais séria, ainda mais pensando no impeachment do Macis, a gente não tem nem ideia de como é que funcionaria. O Olten Aires, como presidente do conselho, ficaria temporariamente, convocaria uma eleição? Não sei, confesso que não sei, porque aí seria o segundo impeachment dentro de uma mesma gestão, né? Vale a lembrança de que o Júlio renunciou para não sofrer o impeachment e o Macis, que era o vice dele, assumiu até dezembro. O pedido de impeachment foi feito na última... Pedido de impeachment, não. Há um movimento pelo impeachment que começou ao longo dessa semana. Um grupo de conselheiros de oposição estão tentando juntar 50 assinaturas para realizarem uma reunião extraordinária. E a justificativa para esse pedido de impeachment é gestão temerária. A justificativa é de que o Macis estava com o Júlio na temporada passada, quando as contas foram reprovadas. O Davi Ribeiro perguntando se o Hulk, afirmando que o Hulk caberia como uma luva no São Paulo. Concordo, também acho. Severino Costa, boa noite, Nicola, meu like é o 200. Fiquei sabendo informações hoje de que o São Paulo está monitorando o Vitor Sá. Você tem mais informações? Se não tiver, puxa aí para nós. O Severino, o movimento é um pouquinho diferente, ao contrário. O Vitor Sá não quer continuar na Rússia, ele tem contrato no Krasnodar até junho. E o Vitor Sá tem sido oferecido por seu representante para vários clubes brasileiros. O São Paulo foi um dos clubes que recebeu a sugestão. O que pega hoje é o fato do salário dele ser acima de R$1 milhão por mês e ele pretender voltar para o Brasil ganhando o que ele ganha por lá, tá bom? O Alexandre Souza escreve, Vitor Sá no São Paulo tem chance, a família inteira dele é tricolor e o Ferreirinha provavelmente vai ser vendido na parada para a Copa. Vale a lembrança de que o Ferreirinha tem tido muita dificuldade física, né? Não sei se vai aparecer proposta para ele, tá? Não sei se dá para cravar assim que tá fácil vender o Ferreira, como muita gente tem afirmado. Leandro Eringer, boa noite, Nicola. O Hulk poderia ter salário no mesmo esquema do Oscar no São Paulo? Eles têm salário parecido, né? Ou tinham, né? Porque o Oscar não tem mais. O Oscar ganhava 2.300, o Hulk ganha 2,5. O Cebolinha é o tipo de jogador que ele ganha hoje 1 milhão e pouquinho. Não chega a 1.300.000, tá? É menos que o Caleri, pelo que eu me informei. E ele não tem mais contrato com o Flamengo. Acaba no fim do ano. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Só que ele saiu falando que não renova com o Flamengo mais. Que lá é certeza que não fica. Então o Cebolinha, que ainda tá sem mercado, não tem time em cima do Cebolinha, os times mais endinheirados, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, pro Flamengo não vai ficar. O Palmeiras tem Paulinho, acabou de contratar John Ares, e o Cebolinha tem um perfil de quase 30 anos, 29, que não seria mais aquele jogador condizente com o Palmeiras. O Cruzeiro tem também seus jogadores. O Cruzeiro é um pouco mais preocupante, mas tirando o Cruzeiro, o São Paulo oferecendo o lugar do Ferreirinha pro Cebolinha seria uma coisa maravilhosa, mágica, porque você pega o dinheiro do Ferreirinha, se ele for embora, você investe um pouquinho mais para ter o Cebolinha, é quase que trocar 6 por meia dúzia. Pros céticos que falam para mim assim, ó, Juba, o São Paulo não tem grana. Ontem você não acreditava que o Arthur estaria aqui, né? E eu tenho certeza que você não imaginava que o Caleri ganhava esse valor que eu falei. Então esses valores, André Silva, Ferreirinha, Tolói, esses Arboleda, 1 milhão quase por mês de economia, com ele rescindindo agora dia 30, muito provavelmente daqui 4 dias rescinda com a Arboleda. Todas essas economias, elas não podem ser um São Paulo colocado na mão do Rian Francisco, do Pedro Ferreira, do Luca, falar, vai lá, bonecada, se virem aí, ó, com vocês, tirem o São Paulo de uma crise de 15 anos. Não dá. Esses moleques aí, eles são bons de bola, mas ele não pode o São Paulo ficar nas mãos deles. Um cara igual o Caleri não tá entregando. Um cara igual o Ramos não deu certo. Nem Daniel Alves, nem Oscar, nem Lucas Moura. Então onde que você pode pegar caras que não vêm bichados da Europa? É o Cebolinha. E o Cebolinha não tem nada de dificuldade de trazer, mas nada, absolutamente nada. Quem diz isso tá mentindo, tá faltando com a verdade, porque eu estou garantindo. O Arboleda vai embora do São Paulo e o Ferreirinha, a Bobadilha, esses caras estão com um pé e meio fora do tricolor paulista já. Então essas economias, a economia do Oscar, como é que você tem a economia do Oscar? Vai ter a do Lucas Moura.
e ainda assim fala que é caro trazer um Cebolinha. Então isso é uma banalidade, isso é burrice de pensar. Agora, quando você tem um time que tem o Arthur desequilibrando, tem também um Cebolinha desequilibrando, é pique Bayern de Munique 2013 com Robin Ribéry, é ou não é? Então a prioridade máxima do São Paulo agora tem ou não tem que ser trazer Cebolinha agora, pro lugar do Ferreirinha, permitindo que venha um jogador que é bom, tem tomada de decisão errada, mas é importante ressaltar, está sempre machucado. Fala comigo, vai. Galera, é o seguinte, vamos lá. O São Paulo, ele tem ali um jogador como o Caleri, que está renovando o seu contrato. O Caleri tem processo de renovação de contrato, tá tudo bem. O Caleri quer renovar o contrato com o São Paulo quer renovar com o Caleri, isso é o que nós temos notícia. O que não contaram direitinho pra gente ainda são as exigências de Jonathan Caleri, que chegou e teria, segundo Jorge Nicola, pedido ali pro São Paulo um aumento salarial, um contrato que teria 2 anos de prazo e mais uma extensão automática para um terceiro ano. O Caleri, que já ganha na casa de 1.200.000, 1.300.000 segundo Nicola, ele teria um aumento significativo. Vamos imaginar que vai só para 1,5 milhão, se equiparando ali com o do Lucas. É um contrato com um valor muito astronômico para um cara que tem entregado tão pouco para o São Paulo. É claro que o Caleri tem a sua importância, ele tem uma questão ali com o São Paulo, por exemplo, não importa o que o Roger Machado faça, ele vai ser vaiado. Não importa o que o Caleri faça, ele vai ser aplaudido. Isso está bastante claro já. O Caleri pouco se faz da análise do futebol dele, mas se faz da análise de quanto ele entrega, a história do Caleri no São Paulo, que é mínima também. Ele esteve no São Paulo em momentos difíceis, mas ele em títulos, ele tem aquela Copa do Brasil. Vamos falar real, ele tem aquela Copa do Brasil e mais nada. Ali ele foi bem importante, mas só um cara normalmente machucado e normalmente em má fase. E ele tá beirando aquele jogador caneludo. Só que isso tá impactando demais, porque o São Paulo ficou sem centroavante. O que um time em outrora tinha 4 ou 5... com Dineno, André Silva, Caleri, Rian, agora o São Paulo caminhou para um lado, que ele tem o Caleri lá. O André Silva, você não pode contar com ele para praticamente nada. E ainda nós temos uma informação que o Stuttgart ou o Sassuolo, os dois tentaram levar ali o André Silva para lá. Então os Stuttgart e Sassuolo querem André Silva. Então o São Paulo, que não está com vontade de segurar o jogador, vai sim permitir que ele vá embora caso a proposta pingue lá. O mercado vai abrir agora já nos próximos meses aqui, que inclusive na parada da Copa, o São Paulo quer fazer um novo time, quando parar para a Copa do Mundo. E nesse momento é onde o André Silva deve realmente ir embora do São Paulo. Daqui a pouco eu falo do Ferreirinha e do Bobadilla, que é o mesmo processo, tá? Mas o André Silva deve ir embora, porque no São Paulo ele não tem chance. Ele não está tendo chance. E logo, logo, quando os holofotes forem desviados de Zubeldia, Crespo, Roger Machado, logo logo o Roger também cai. Então quando o São Paulo tiver um técnico tipo Dorival, tipo um cara normal, um técnico que você fala, bom, técnico eu tenho, agora vamos olhar para os jogadores, que antigamente era Casares, né? Agora é técnico, amanhã serão os jogadores. É nesse momento que caras como o Cauli, caras como o Cédric Soares, caras como o Tolói, caras como o André Silva, eles não vão ter um minuto de sossego, porque eles não estão entregando nada a não ser jogar com o nome e ganhar salários astronômicos. Então, se o André Silva for embora hoje, me parece mais um favor que ele faz. Só que o Rian Francisco tá jogando lá no Sub-20 e ele teve uma contusão seríssima. Hoje mesmo ele estava no Sub-20 jogando ali contra o Corinthians no Brasileirão Sub-20. Ele praticamente voltou para a categoria de base. Então, é claro que o Roger Machado conta com ele, é claro que o São Paulo conta com ele, mas pela maneira que ele está jogando e pela recuperação dele, a demora, a morosidade na recuperação, ele ainda segue sendo um jogador que não passa de uma incógnita por hora. Claro que é baita jogador, mas por hora vai ter que continuar lá. Então o São Paulo, que tem Caleri, André Silva e Rian, ele tá praticamente só com o Caleri, com essa fase horrorosa do André Silva. E não renovando com o Caleri por enquanto, o São Paulo ele tem ali uma possibilidade de no final do ano estar sem os 3. Então é um negócio meio complicado. Neste momento fica a discussão se o Caleri merece ou não a renovação contratual. Eu, hoje em dia, considero que sim, merece a renovação, só que num contexto bastante diferente. Não é aumento salarial, pelo contrário. Acho que tem que ganhar até menos. 1 ano de contrato com mais a extensão para um segundo ano, desde que ele bata as metas. É o contrário de dar 2 anos e mais 1. Eu acho que daria 1 ano e mais 1, se quiser, senão pega o beco e vai embora. Agora, quando se fala num cara ganhando de 1,3 pau para
1,5 milhão, 1,600, sei lá quanto que ele quer. Isso eu acho um absurdo, realmente. Por esses valores eu quero que o Caleri vá embora. Agora, se ele aceitar reduzir o salário, se adequar a um perfil no São Paulo que tá querendo economizar dinheiro, aí o Caleri é muito bem-vindo. O que aconteceu é que Gustavo Santana, centroavante da equipe de base, nessa última Copa São Paulo, Taça São Paulo de Futebol Júnior, o Gustavo Santana, ele foi o centroavante do São Paulo, não foi o Rian e também não foi o Paulinho. Paulinho veio para substituir o Rian profissional. Então ficaram lá embaixo o Paulinho e também o Gustavo Santana. O Santana, ele foi ali o centroavante de área, enquanto o Paulinho flutuou mais como um segundo atacante. Neste momento o jogador fez muitos gols, perdeu a idade para voltar para a base. O que aconteceu com o Rian não pode acontecer mais com o Gustavo Santana. E aí chegou uma proposta do time do Pafos, do Chipre, que veio tentar levar o Gustavo Santana, e o São Paulo recusou a venda, falou: não irei vender. É claro que a proposta não teve valores divulgados, pode ser um valor irrisório que nem compensa conversar, né? Um desrespeito, falou: manda de graça, me empresta. O São Paulo falou não, era uma venda mesmo, o São Paulo não quis vender. Então tudo indica que o Gustavo Santana agora ele vai ser integrado pro time principal do Tricolor. Ainda falta espaço? Até falta, mas com a saída possível de André Silva e essa renovação conturbada do Caleri é muito... e mais ainda o Rian Francisco não tendo condições físicas ou ritmo de jogo para voltar agora e pegar a camisa 9 titular do São Paulo, então Gustavo Santana deve começar a comer ali pelas beiradas. É um jogador interessantíssimo, forte, é do São Paulo e é só colocar pra jogar que ele tá pronto. Então, não tá fazendo gol, o centroavante tá dando trombada no zagueiro, não consegue encontrar espaço. É neste momento que um cara igual o Gustavo Santana pode se destacar demais, hein? Coisa linda vindo por aí, tá bom? Olha só, ontem surgiu uma discussão também nova se o Wendel ressurgiu. O Wendel voltou a jogar futebol. Ontem ele fez uma partida bastante ok e ele foi coroado ali, né? Foi presenteado, ele mesmo nos deu esse presente de uma assistência decisiva para o Luciano. O Luciano, inclusive, se o São Paulo troca de técnico, ele tem 5 jogos de Messi. E ele tá vivendo isso aí, 4 gols nos últimos 4 jogos, maravilhoso. Tá perfeito, foi excelente, gol decisivaço sim. O Mirassol não é essa baba toda que estão falando. O Mirassol, depois de perder 14 jogadores no começo do ano, 2 meses atrás, em fevereiro, ele chegou contra o São Paulo e meteu 3 no time do Crespo. 3. O Mirassol é horroroso, é 18º. O Mirassol meteu 3 no São Paulo do Crespo. Isso é fato. Meteu 3. E agora esse mesmo Mirassol perde pro São Paulo. Então não vou chegar aqui hoje e falar o Mirassol horrível, né? Não, é o Mirassol que goleou o São Paulo um jogo atrás, 2 meses atrás, e agora o São Paulo consegue ganhar com um gol importantíssimo de Luciano. Messi, quando tem a troca de técnico, daqui a pouco o Luciano para, mas enquanto troca de técnico, caramba, 5 jogos ali que ele faz é impressionante, e ele tá nessa fase impressionante, gols importantes, gols decisivos, tá merecendo o elogio, e o Wendel também pela assistência de ontem, valeu a pena ele ter entrado para jogar, foi bem bacana sim. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.